No mundo da política, a gente ouve muito falar em conservador e neoconservador, né? Muitas vezes esses termos são usados quase como sinônimos. Mas será que são a mesma coisa? A verdade é que não, nem de longe. Um representa prudência, uma espécie de freio. O outro, a projeção de poder, um motor. E é essa diferença fundamental que a gente vai desvendar de uma vez por todas agora. Para a gente entender bem essa divisão, nosso caminho vai ser bem direto. Primeiro, vamos usar uma metáfora central. Depois a gente mergulha nas origens de cada um, explora a diferença gritante na política externa, vê como eles enxergam o Estado e, no final, a gente monta um guia prático para saber quem é quem no mundo real. Então, vamos começar com a imagem que vai guiar toda a nossa análise. É a forma mais clara de entender essa história toda. Um é o freio de segurança da sociedade, o outro, um motor ideológico com pressa de chegar a algum lugar. Ok, a pergunta está aí na tela. E a resposta, bom, ela não é tão óbvia quanto parece. Ela está escondida nas origens, nos métodos e, principalmente, na visão que cada uma dessas correntes tem sobre qual deve ser o papel de uma nação no palco do mundo. E aqui a nossa metáfora ganha vida. Pensa no conservadorismo clássico como o freio. Ele valoriza a prudência, a estabilidade, as mudanças feitas aos pouquinhos, sabe? Tudo para evitar rupturas radicais que podem dar muito errado. Agora, o neoconservadorismo, esse é o motor. Ele busca ativamente usar o poder para remodelar o mundo de acordo com a sua ideologia. Basicamente, é isso. Um quer preservar, o outro quer projetar e transformar. Para entender por que eles agem de formas tão diferentes, a gente precisa voltar no tempo, lá nas origens, e elas não poderiam ser mais distintas. Nasceram em séculos diferentes, como reação a eventos que simplesmente viraram o mundo de cabeça para baixo. Vamos ver como isso moldou cada filosofia. O abismo entre os dois começa exatamente aqui. De um lado, o conservadorismo clássico, lá com Edmund Burke, nascendo como uma reação direta ao caos e à violência da Revolução Francesa. É, por natureza, uma filosofia da cautela. Do outro lado, bem mais recente, o neoconservadorismo surge nos anos 60, a partir de intelectuais, muitos deles ex-esquerdistas, que se desiludiram com o pacifismo, mas, e aqui está o pulo do gato, mantiveram aquele ímpeto de transformar a sociedade. Então, o ponto central é este. O conservador clássico enxerga a sociedade como um organismo vivo, super complexo, que foi evoluindo durante séculos. Fazer uma mudança muito brusca é como fazer uma cirurgia arriscada. Pode matar o paciente. Já o neoconservador herdou da sua origem de esquerda a crença de que o mundo pode e deve ser moldado por uma grande ideia. A diferença é que eles trocaram a ideia da revolução socialista pela da democracia liberal global. E se tem uma área onde essas duas filosofias não só se afastam, mas batem de frente com tudo, essa área é a política externa. É aqui que a diferença entre o freio e o motor fica escancarada e, claro, com as consequências mais sérias. Essa tabela aqui resume tudo perfeitamente. O conservador tradicional é realista. A prioridade número 1 é o interesse nacional, é a estabilidade. A lógica é não se meter nos problemas dos outros. Já o neocon é um idealista intervencionista. Ele acredita que tem uma missão quase divina de espalhar democracia pelo mundo, nem que seja na marra. Para o conservador, a guerra é o último recurso, só para se defender. Para o neocon, ela pode ser uma ferramenta preventiva para redesenhar o mapa do mundo. Certo, já vimos a briga lá fora. Mas e do lado de dentro? Como essas visões se aplicam ao governo, à economia, à sociedade? Aqui as diferenças também são bem reveladoras, mesmo que, às vezes, um pouco mais sutis. A diferença aqui é bem clara. O conservador clássico, por natureza, desconfia do poder centralizado. Ele prefere um governo pequeno, enxuto, com responsabilidade fiscal, que deixa as pessoas e as comunidades locais resolverem seus próprios problemas. Já o neoconservador não tem problema nenhum com um Estado grande e forte, contanto que esse Estado sirva aos seus propósitos. Isso inclui aceitar programas sociais grandes e, claro, defender um gasto militar absurdo para sustentar aquela política externa intervencionista. Olha, essa frase resume a coisa toda de um jeito brilhante. De um lado, o sonho do conservador é a liberdade, tanto individual quanto da sua comunidade, sem um governo gigante se metendo em tudo. Do outro, o sonho do neoconservador é usar justamente essa máquina enorme do governo como uma ferramenta, uma alavanca para projetar sua ideologia, tanto dentro quanto fora do país. Beleza. Agora que a gente entendeu a teoria, como é que a gente aplica isso na vida real? Como identificar um pensamento conservador ou não conservador num político, numa proposta? Vamos para um guia rápido e prático. Na verdade, é mais simples do que parece.
A pergunta-chave, a pista principal, quase sempre vai ser sobre política externa. A discussão é sobre usar força militar para levar a democracia para um país distante? Pode apostar que isso é um pensamento neoconservador. Agora, se a ênfase é o oposto, em não intervenção, em cuidar primeiro das próprias fronteiras, preservar as instituições e tradições locais, aí sim, a gente está falando da atitude do conservadorismo clássico. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Com essa nova forma de analisar as coisas, com essa lente, vale a pena observar os debates de hoje, aqui e lá fora. Onde dá para ver a lógica do freio de segurança em ação? E onde é que a gente vê o motor ideológico funcionando a todo vapor? Ter essa diferença clara na cabeça muda completamente o jeito como a gente entende o cenário político.